Olá, senhoras e senhores, Leverson Rodrigues para vocês aqui, mais um Brasileiros pelo Mundo Cast, diretamente aqui de Munique. Vou pedir para vocês que estão nos assistindo a estar compartilhando nossos conteúdos, né? A ideia desse podcast é contar para as pessoas a vida como ela é nua e crua ao decidir morar no exterior. Hoje temos aqui Zé Ramalho, filho neto, um cara que já morou em vários outros países e veio para a Alemanha com o intuito de permanecer e montou um grupo chamado Brasileiros em Munique, a qual eu faço parte e agradeço muito a ele. É o pessoal que lá estão, que é unir a brasileirada. Senhoras e senhores, com vocês, nosso querido Neto do Brasileiros em Munique. Isso aí, tamo junto. Fala, Neto, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado aí pela honra de estar aqui com a gente nesse podcast, um humilde podcast, que tem um intuito, né, que é unir a brasileirada, e o seu grupo me chamou muita atenção. O nosso grupo. Isso. Me chamou muita atenção que a brasileirada lá é unida, né, cara? Sim. Me conta aí um pouquinho da sua história, Tá. o motivo que você chegou em Munique e o motivo que você fez o grupo Brasileiros em Munique. Ok, vamos lá então. Um pouco a respeito de um pouco da minha história, eu acho que vou voltar lá em 2014, porque foi o ano onde eu tive aquele tique na cabeça da questão, eu tenho que sair do Brasil. Na época, eu estava casado, conversei com a minha então esposa em 2014 e falei, vamos sair daqui que isso vai virar uma bomba relógio. Só que não tive a ideia casada, né, acordada, e fiquei aguardando, fiquei mais 4 anos casados. Em 2018 me divorciei, em 2019 saí do Brasil. Fui para Dublin, capital da Irlanda, inicialmente, para dar aquele último up no inglês que eu sentia que eu tinha necessidade. Em Dublin, na Irlanda, já tive a primeira experiência de fazer essa união dos brasileiros. Neste caso, especificamente na Irlanda. E foi bem interessante. Inclusive, foi um bom aprendizado para o nosso grupo atual em Munique. Quando eu cheguei no nível de inglês interessante, eu apliquei o meu currículo. Sou formado em tecnologia, né? Sou formado em ciência da computação. Apliquei o meu currículo para alguns países, algumas cidades e países pela Europa. Já vim com foco para não voltar para o Brasil, né? Esqueci de comentar. E Lisboa, a capital de Portugal, foi a primeira cidade que abriu a porta. Eu fui e abracei. Então saí de Dublin, fui para Lisboa e morei em Portugal praticamente durante toda a pandemia. Uau. Só que, como eu fui escolhido por Portugal, eu não escolhi, né? A Alemanha, ela sempre foi a minha primeira opção. Isso lá em 2014, quando eu decidi sair do Brasil. E foi por isso que eu vim parar aqui. Porque quando eu vivendo minha vida ali em Lisboa, durante a pandemia, fazendo meu trabalho, no qual eu fui contratado, só que minha cabeça não era Portugal. Minha cabeça sempre foi morar na Alemanha. Não especificamente em Munique, mas morar na Alemanha. Me fala aí, muitas pessoas têm uma curiosidade, que eles acham que sair do Brasil, vou fazer minha faculdade aqui, vou me formar e vou embora. Como foi para você esse processo? Como você estava no Brasil e se formou, né? Isso. O seu desejo de sair fora te acendeu uma luz ali, vou mandar um currículo X para determinada empresa. Como foi esse processo para você fazer com que o seu diploma, a sua graduação, seja reconhecido nesses países que você passou? Certo. A área especificamente de tecnologia, ela tem alguns facilitadores e isso depende especificamente de qual país. Pode ser um pouco mais fácil ou um pouco menos fácil. Não vou colocar nem
a situação de difícil comparada a outras formações que têm que ser revalidadas. Você tem que fazer, às vezes, cursos extras curriculares para isso. De nivelamento, pode-se dizer assim? Nivelamento, exato. Ok. Especificamente a área de tecnologia, isso até serve até como dica para outros profissionais da minha área que queiram vir, né? O reconhecimento em si do diploma, ele é praticamente automático. A gente tem que, no caso a formação seja no Brasil, o diploma é em português, a gente tem que fazer as traduções juramentadas em inglês para o idioma local do país onde o profissional queira ir, né? Ok. Então, eu posso colocar assim que profissionais de tecnologia nós temos esse facilitador, Ok. né? Com relação a isso. Eu sei que as dores de outras formações são maiores, dependendo do país para onde a pessoa queira ir, mas isso não foi um grande problema, posso te colocar assim. Quando eu cheguei especificamente na Alemanha, eu já vim com a tradução juramentada em inglês. Aqui no caso da Alemanha, Precisa ser feito outra tradução. não precisa ser feito outra Ok. se a tradução juramentada for feita por profissional reconhecido, certo? Aqui na Alemanha pode ser feita em inglês ou em alemão. Ok. Não, porque as pessoas pensam, vou sair já com meu diploma traduzido em alemão. Eu não saí com meu diploma traduzido do Brasil. Eu traduzi quando eu esperei chegar o momento certo. Vou explicar por quê. Supondo que, no exemplo que eu tinha comentado, que estava em Dublin e fui para Lisboa. Supondo que eu fosse de Dublin para Amsterdã. O que adiantaria se eu tivesse, ou no caso, Dublin, Munique. O que adiantaria se eu tivesse a minha tradução em holandês, se eu tivesse vindo para cá, ou a tradução em alemão se eu tivesse ido para Amsterdã, entende? Então essa precipitação que eu vejo muitos profissionais preocupados, eu vou já levar o meu diploma traduzido. Eu pensei nessa situação e mantive meu diploma, trouxe o original e para onde fui passo a passo, para onde eu fosse me direcionar, eu faria naquele momento a tradução conforme o país. Como aqui na Alemanha é aceito também o inglês, eu solicitei a tradução em inglês também para servir, já fica pronto, já serve para qualquer outro local que também aceitasse inglês, né? E é reconhecido por uma repartição europeia ou por determinado país com reconhecimento europeu? Aqui no caso da Alemanha, entra num sistema do governo federal de reconhecimento. Se a tradução for feita, a tradução juramentada for feita com um profissional reconhecido, como eu comentei, o próprio por carimbos e dentro da legislação deles, eles conseguem identificar que é oficial, que é reconhecida e aqui é tranquilamente aceito. E podemos dizer assim que o profissional brasileiro de TI são respeitados dentro do ambiente de trabalho? Ele tem uma convivência legal ali com os demais ou com o nativo? Qual que é o desafio que esse profissional encontra logo de cara ao entrar na determinada empresa como um profissional de TI? Vindo do Brasil, quando você pensa na forma cultural do brasileiro trabalhar, uma das principais diferenças culturais que a gente vem ali no 220 volts. A gente vem Doido muito ligado com o pé pesado no acelerador. E aqui as empresas, de uma forma geral, isso falando dos 3 países que eu morei, as empresas não trabalham nessa vida louca que a gente tem no Brasil. Então, muitas vezes, eles vão pedir para você tirar o pé do acelerador. Okay. Então, eu tive um exemplo prático. Eu tive situações onde era uma sexta-feira, eu me disponibilizei. Não, isso eu posso fazer amanhã, sábado de manhã. Aí eles olharam até estranho para mim e falaram, não, mas sábado a gente vai voltar segunda a trabalhar. Não tem por que ser feito amanhã. Hoje é sexta, a gente volta segunda. Então isso era óbvio, né? Na visão deles, mas na visão do brasileiro a gente
tem que, incorretamente, né, nessa visão de estar sempre disponível para a empresa, para o projeto, para as pessoas, né? Entendi. A visão do europeu, de uma forma geral, ela é mais de aproveitar também o que a vida te proporciona, né? Claro, A claro. tua vida não é só trabalhar. Então, isso foi uma das principais diferenças culturais. Um outro item também referente à tua mesma pergunta é com relação a especificamente o brasileiro em si trabalhando dentro de uma empresa internacional, né? Ou de um ambiente internacional. No caso de tecnologia, nós temos profissionais de todos os cantos do mundo, né? Então, eu vejo como o brasileiro sendo apenas mais um. E apesar de ser uma nacionalidade que, de uma forma geral, é vista como flexível, amigável, Atrasado. não cumpre muitos horários, não tô brincando. Então, essa questão que vai para o lado pessoal, né, da nacionalidade, isso é vantajoso para a gente. Principalmente a questão de flexibilidade. A gente vê nacionalidades europeias onde eles pensam muito retilíneo, né? Eles não conseguem ter uma flexibilização de pensamentos e de comportamentos. Sim. Eu falo sempre que o brasileiro ele é pau para toda obra. É isso aí. Né? Então é isso que muitos empresários até usam a seu favor isso, né? Eu não vou falar com aquele profissional ali não, porque ele não tem a mesma flexibilidade do brasileiro. Não, acontece no seu âmbito de trabalho assim, né? Total. Acontece também. Mas isso, de uma certa forma, é legal, mas muitos deles não sabem que há um limite, né? Alguns usam a flexibilidade para entrar no quadrado da exploração, né? Sim. Eu vou conversar com o fulano porque ele é flexível. Eu não vou nem perder meu tempo com quem não é flexível. Eu já ouvi casos que o cara falou, não, mas aqui você ganha X e no Brasil você ganhava Y, né? Então, ou seja, você tem que dar graças a Deus de estar aqui. Só que muitos deles não sabem que o profissional, independente da área, lá no Brasil é uma história. Aqui a gente vive em euros, né? Vivemos em euros e pagamos em euros. E muitos não têm essa ciência, né? O brasileiro já chega deslumbrado e aceita aquela condição, né? Não sei se foi assim com você. Exato. Isso acontece diretamente comigo. Isso não aconteceu, mas sim, isso acontece. A gente é interessante até comentar sobre esse item, principalmente para quem está vindo, né? Porque eu ia perguntar agora isso. Assim, qual que é a atenção que o profissional deve ter para... Pois é. Como você chegou a esse assunto? Então, hoje em dia é legal isso, porque hoje em dia a gente tem um mundo de informações aí disponíveis para serem exploradas, né? Então, quem está vindo não pode ter a preguiça ou a audácia de saber que sabe tudo, ou que achar que sabe tudo, porque realmente a gente, quando desce aqui no aeroporto, a gente começa uma outra vida e é muita coisa nova, né? Tem muita coisa a ser descoberta aqui, que mesmo tendo um mundo de informações aí disponível online, nem tudo a gente consegue ver e, na verdade, o principal aprendizado a gente vê aqui no dia a dia. É na real, né? É na real. Na paulada diária, nos tropeços diários. É aqui que a gente vai ver realmente onde o bicho pega, o filho chora e a mãe não vê. Né? E um dos requisitos básicos assim, para o profissional de TI tem que ter um inglês fluente. Qual que é o nível exigente nessa área? O básico do básico é ter o inglês. Na verdade, o mínimo é ter o inglês. Qual o nível? O nível B2 ali. B2. Upper Intermediate. Intermediate. Okay. Quanto mais idiomas e quanto melhor o nível em cada idioma, vai te abrir mais portas. Eu comento que eu faço uma analogia com relação a idiomas que imagina cada idioma sendo uma porta e a partir do momento que você
domina aquele idioma. Quando eu falo domina, não precisa ter fluência, mas precisa ter um nível onde você consiga trabalhar. No caso, você tem que falar e ser... Tem que entender e ser entendido. Então Né? vamos gastar em inglês então. How long time someone wants to go to Europe or somewhere in the world? How long time they need to learn and to start to work English? It depends on the specific level in Brazil. Let's suppose that you have, for example, my example. When I started my life in Dublin, I had a B2 level. My goal in Dublin was achieve the C1 level, the fluence. You know. Okay. So it depends on the level that you start your life. Okay. Is this okay when people learn English in Brazil and they start to make the basics in Brazil and they fly to Europe or anywhere? Totally. And they help out. Does he's This find is, a good job? Totally. This is one of the best situation that you need to do. Wow. It's so interesting when you start a new language that you want, that you need before your life here. You need to start your new language in Brazil. It's when we think that you need to live in each country to learn the local language, it's not true. You know, you can improve a little bit. It doesn't matter the language in Brazil. All right. You know? All right. So the people have to know that because something that's okay. I have my qualification. I have my degree, and I fly now to Portugal or whatever, and say, oh, I'm gonna start very easy because I am qualified for the job. And it's not like this. It's another life, it's another country, another culture. Exactly. People have to know that. Sometimes, sometimes when I started my life in Portugal, it was easy understand in English, people talking English, than Portuguese from Portugal, to be honest. Like I tried to do my drive license in Portuguese, Portugal, because they don't have Brazilian Portuguese. Yeah, you can face that. And I say, what passarela? Passarela, estrada. Fuck off. Oh, yeah. Sorry. For example, for us, the word pedestrians in English, in that case in Portuguese from Brazil, pedestres. Yeah. And in Portuguese from Portugal is peões. Yeah. So both Portuguese words, but they have completely different contexts and meanings. You know? Tá vendo aí, né, gente? Para você ser um profissional de TI, você tem que estar apto a falar o inglês, né? Porque o sistema em si já é internacional o inglês. Exato. Né? A gente gastou um pouquinho do inglês aqui. But for next year, eu tentei. For next year, we're gonna do our interviews in English and German as well. Wow, amazing. E para você, sim, Neto, família, cara, você deixar a família não é uma decisão fácil. Eu sempre falo isso, que você tem que ter um motivo para sair, um objetivo. Sim. Não adianta você sair na frustração do Brasil. E quando você é muito apegado à família, eu tenho certeza que você é, como foi para você assim, essa decisão morar fora, longe de família? Essa tua pergunta é excelente e posso te falar que o apego à família pode ser um dos calcanhares de Aquiles. Porque de muitos brasileiros, porque quanto mais a pessoa é apegada à família, mais difícil pode ser a vida fora do Brasil, né? Independente do país, independente da distância. Tem vezes que não precisa nem de ser fora do Brasil, né? Mas respondendo diretamente, sim, eu tenho hoje, continuo com a mesma proximidade que eu sempre tive dos meus pais, da minha irmã.
A gente sempre tenta, né, se manter ali conectado, via online, tudo. A gente sabe que não é a mesma coisa. E a gente sabe que tem um oceano Atlântico, né, entre a gente. Então a gente tem que ir administrando essa situação. Quem está no Brasil, de repente é interessante refletir também sobre isso e se preparar sobre isso. Para não chegar aqui e sofrer ao ponto de abandonar tudo aqui e querer voltar, porque a gente já vê isso acontecendo, né? Demais, né? Então a família, ela pode ser uma dor aqui eterna quando você está morando fora do E Brasil. muitos não têm essa noção de que a família é a base mesmo distante, Total. né? Então é de importância grande o familiar permanecer na vida Sim, daquele familiar que saiu do Brasil em busca de dias melhores, né? sem dúvida. Eu concordo com tudo que você comentou, principalmente com a frase: a família, ela é a base, independente de qual distância você está vivendo dela. Quando você tem algum problema, se você tem uma boa base familiar, ela é para os seus pais, é para o teu pai ou para a mãe, que você vai querer trocar uma ideia e saber qual que é o retorno deles, porque eles são mais experientes do que a gente. Sim, sim, Eles passaram por coisas bem mais do que a gente, né? com certeza. Então, quando existe um retorno deles, no caso, vou falar no caso de mim, mas isso eu acho que entra numa grande No geral, né? no geral, na grande maioria de situações, quando tem um retorno deles, vamos supor, num momento tenso, parece que é um simples retorno, às vezes um áudio de WhatsApp, parece que aquilo ali já baixa a tua atenção. É muito louco. E aqui, Isso é fato, cara. quando a gente está vivendo fora, parece que às vezes pequenas situações, uma mensagem, um áudio, são gatilhos que vão te levar lá para cima ou que vão te carregar ladeira abaixo, né? É incrível, assim, pelo fato que muitos não entendem, não compreendem isso, essa realidade. Porque a gente já vive com a dor da distância. Aí vem a dor da saudade, a dor talvez de não poder fazer nada quando acontecer algo familiar lá. Só que eles não sabem que, como você disse, uma simples ligação, uma mensagem de WhatsApp, ela muda todo o contexto. E te traz um puta conforto. Sim, mesmo que sejam mensagens ruins, talvez você vai se sentir importante ali, não abandonado, Exato. né? Então, muitos familiares não sabem dessa realidade. O quão efetivo seria a presença, mesmo na distância, desse familiar que está aqui, Total. né? Cara, eu vi situações, eu sofri com isso também, né? Na minha época, quando eu decidi sair, Todo mundo, você passou também. na época existia a tal do MSN, o MSN e o Orkut, né? A gente Sim. alugava, ia na Lan House ali, né? Marcava um horário pra estar ali, pra falar com aquele familiar. E Mais o familiar... duro. Nossa, cara. A dureza era maior E ainda. quando aparecia, você ligava, não atendia. Aí depois você recebia um e-mail, não tinha nem como mandar mensagem, SMS, alguma coisa assim. Recebia Quase e-mail, que não deu. mensageiros instantâneos, Né? como tem o WhatsApp, Telegram e o que seja hoje. Sabe? E hoje facilitou mais, só que eu falo pra você. E distanciou da mesma proporção. Sim, as ferramentas, não é porque eu sou de tecnologia que eu viro advogado. Muito pelo contrário, você sabe que para mim vale muito mais os encontros pessoais do que Sim. os tecnológicos ou digitais, né? Qualquer ferramenta de tecnologia, a mesma ferramenta, ela pode te ajudar muito em determinadas ações ou situações, mas ela pode também te trazer problemas, perdas de tempo e por aí vai. Então tem que ser utilizada, vamos falar, de uma forma Real. inteligente. Mas eu falo que tem que ser usado de uma forma consciente. Consciente. Não que ele te domine ou te reja de uma certa forma, né? Você vira escravo. Escravo por aquilo ali. daquilo, né? E assim, pra mim,
O que eu vejo hoje, né? A gente chega num grau hoje, a gente vê tanta inversões de valores, mas mesmo assim com essas inversões de valores vem com pré-julgamentos, né? Sim. Mas às vezes tá aqui na Europa, fala, tá lá na Europa, tá metido, não tá nem aí, tá ganhando bem, tá ganhando rios de dinheiro. Não sei se aconteceu isso com você, mas a grande maioria acontece isso. Só que as pessoas não sabem o efeito dessas palavras. Porque muitas delas vão ouvir aquilo, vão saber que ficou sabendo daquilo. Essas pessoas entram num estado de depressão gravíssimo aqui. Sim. Tem pessoas que elas já estão predestinadas a isso. E a gente vê a situação aqui, né? Você sabe a situação de alguns brasileiros. Então, tem situações onde pequenos gatilhos, pequenas mensagens que chegam, seja do outro lado do oceano, que ali aquilo ali desgringola totalmente a pessoa. Era o último empurrão, o último sopro que precisava para a pessoa entrar num estado um pouco crítico, né? Com o seu tempo já de Europa, quantos brasileiros você encontrou em estado de perigo, assim, talvez de suicídio iminente ou talvez de perca total da vida, ou seja, se ir na droga, no álcool, na prostituição? Tem bem claro na minha cabeça uma situação de um rapaz que eu conheci na escola de inglês, que eu estudei em Dublin. Ele estava numa situação já de dependência química. Uau. Mesmo tentando estudar, a escola já estava numa situação de não querer aceitar, porque ele chegava doido, cara, na escola. Ele chegava drogado na escola. Além de não aprender nada, ainda perdia tempo, né? Então, era uma perda de tempo. Começou a trazer situações desagradáveis para outras pessoas a nível de segurança, porque alguns sabiam da história e se sentiam não confortáveis ou inseguros, cara. Então, tiveram casos dele consumir drogas na frente da escola, e ele chegou ao ponto de não ter dinheiro e tentar voltar para o Brasil e não conseguia. Caramba. Então, ficava na rua mesmo, cara. E nesses países que você viveu, o que você pode notar na diferença de sistema, de cultura? Não especificamente apenas sobre brasileiros, né? Cultura, sim, do geral, sim. Essa é uma pergunta interessante, porque são dos 3 países que eu morei, são 3 completamente diferentes um do outro, né? O caso da Irlanda, a cultura dela, os irlandeses não vão gostar do que eu vou falar, mas é uma cultura que ela está muito influenciada pelo Reino Unido, principalmente pelos ingleses, né? Eu estive em Belfast já, Belfast. Isso, Belfast, ela é a capital da Irlanda do Norte, faz parte da mesma ilha, mas a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, ao sul da ilha, faz parte da comunidade europeia, né? E o irlandês em si, ele é um dos europeus que eu mais gostei de conviver. É mesmo? Acredite ou não, por causa da irreverência. Por causa que eles gostam de beber, estrangeiros, eles gostam dos pubs, eles são divertidos. Então, foi um tipo de nacionalidade que eu gostei de conviver. Minha convivência na Inglaterra foi maravilhosa. Então, o tipo de comida mesmo que você comia lá em Londres é muito próximo. Se você for ver, por exemplo, o English breakfast, ele é muito próximo do Irish breakfast. É mesmo? Só falta o feijão, eu acho. Então, o feijãozinho almoço, até a comida, feijão doce, eu comia e adorava. Em lata. Uma pancada de caloria ali no mesmo dia já. Mas só em ser feijão, cara, eu pensava assim, tô comendo feijão, não importa nem pra mim, mas seja salgado, se é doce, sabe quando tu bate aquela saudade de feijão? Eu não conseguia fazer em casa, porque eu vivia na rua, assim. Eu ia do trabalho pra escola, da escola do trabalho, não tinha como. Não dava tempo. Só no meio tempo, né? Sair de um lugar para outro. Eu comia
Quando eu almoçava, quando chegava, dentro da minha sala de aula. Cara, Eu levava minha comidinha e pauzinha e tal. Antes de começar a aula, 10 minutos antes eu eu chegava. chegava. E comia ali. Só um Só um exemplo, exemplo, mas eu né? comia Mas eu comia feijão feijão doce bem alegre. E comeria de novo, porque eu sempre gostei. Mas enfim, então a influência inglesa ali é muito clara. Desculpa, os irlandeses, nossa. Eles não gostam. Com relação a Portugal, a cultura portuguesa e aos portugueses, eu posso arriscar e falar que é um dos europeus, uma das culturas que mais se aproximam com a nossa. Isso referente à forma de viver, ao tipo de comida, ao que gosta de comer, o tempo e a valorização que eles dão para ir à praia, por exemplo. Adoram ir à praia como o brasileiro também. Mas foi um dos europeus, cara, que eu vi ser mais ranzinhos ao azedo. É mesmo, assim, eu já ouvi muita história, tipo, preconceito com o brasileiro. Existe isso mesmo? Demais. Eu sofri, no caso, minha própria tive mais com relação a isso. Como também você vai conhecendo pessoas, os brasileiros, eles vão contando as situações que acontecem. E vou te falar dos 3 países que eu morei, dos locais que eu visitei aqui, eu não vi situações ou pessoas falarem histórias próximas ou na mesma proporção ou na mesma quantidade como ocorrem em Portugal. Posso estar sendo injusto. Eu já ouvi muitas histórias. Mas tanto do que eu vivi como do que eu escutei foi proporcionalmente bem maior. Cara, não quero ser triste, né? Porque se a gente analisar Portugal descobriu o Brasil, né? E eu acho que tinha tudo para viver uma nação única, porque há vários portugueses no Brasil, tem os seus comércios, tem suas casas, tem seus terrenos, tem seus patrimônios, assim, na forma geral, e vivem bem no Brasil. Eu encontrei um português e ele falou, vocês vivem fazendo piada de português. Cara, vocês também fazem piada de brasileiro. Né? Eu acho que é levar pelo lado não come, humor da esportiva, né? Porque ambos os países têm uma história conjunta. E mesmo idioma, sim, eu acho que seria tudo, né? Se nossos filhos talvez saíssem do Brasil com uma bolsa de Portugal, sem saber que seria difamado, humilhado, xenofobia, né? Mas hoje, eu acho que a crise do corona, deixou todo mundo doido. São efeitos eu acho que é isso, porque muitos pensam que você está atingindo o bolso dele ali, né? Mas muitos não vivem no sistema. Eles não têm essa noção, mas eles acham que as pessoas estão vivendo no sistema. Exato. Sim, com relação ao que você comenta deveriam ser pátrias mais unidas, totalmente. Como eu comentei, é do europeu que eu mais vejo se assemelhar com as situações do Brasil, né? Muito do que a gente vê no Brasil, a gente quando mora em Portugal, quando visita Portugal, a ficha cai. Então, lá no Brasil acontece isso, é por causa de... Em Portugal, sabe? Essas situações são interessantes. Te trazem até um certo conforto, porque por milésimos de segundos você acha ali que você está se identificando com coisas. Entende? Mas sim, infelizmente tem esse outro lado negativo do má tratamento de alguns portugueses, não são todos, claro, tem alguns bem queridos. E a gente não deve julgar de forma... Nunca eu vou generalizar nada, não é uma generalização. E sim, podemos até de repente comentar que sim, a minoria, só que infelizmente é a minoria que ganha sempre a fama, né? Essa minoria que maltrata, no caso, outras nacionalidades. Não são só brasileiros, tá? Sim. Tem outras nacionalidades também aí sendo maltratadas. Sim, mas tem a questão também, né, cara?
Tem brasileiro que sai do Brasil, mas o Brasil não sai do brasileiro. É um grande problema. É um grande problema, porque é outra cultura, né? Igual eu já tive vários problemas aqui que eu já tive que solucionar, né? Em alguns casos até ajudar na questão jurídica, com a presença de polícia também, né? O brasileiro chegar num país determinado, né? No caso aqui da Alemanha, começar a ouvir música alta. Aí já vi história também de brasileiro chegar aqui na Alemanha e querer lavar o banheiro como se lava no Brasil. Então jogar água... Imagina a cena, dá pra imaginar a cena? Pois é, já aconteceu demais. Aí pergunta pra mim, o que eu posso fazer? Eu tô lavando aqui, o vizinho tá reclamando em alemão, eu não falo nada em alemão. Aí eu peguei e falei pra ela, o que você fez? Eu fui lavar minha cozinha. Como eu lavo no Brasil, meu marido tá trabalhando, aí você tem um Hausrat fazer já um... Aí ela, não. Eu falei, pronto. Né? Você tinha um seguro, né? Porque ela vai ter que pagar por aquele dano. E o dano que ela teve foi mais ou menos de 11 a 13 mil euros. Né? Que ela teve que pagar. Então muitos brasileiros não esquecem que aqui é tudo no paninho. Os alemães têm leis, cada prédio que você mora tem uma norma lá para ser seguida. E aquela norma é uma lei, não é uma norma, é uma lei. Porque se passar daquele limite de barulho... Olha o barulho, né? As leis do barulho. O vizinho vai vir te avisar, vai vir te incomodar, vai jogar bilhetinho. No pior dos casos, a polícia aí vai bater sua porta. Aqui já veio polícia 2 vezes já. Só que não foi por questão de farra, bagunça, que eu não faço. Porque ela pensou que eu estava fazendo, para você ter noção. Então, acho que o brasileiro, ao decidir sair do Brasil, eu acho que devia ter consciência, vou mudar o clique. Né? Eu vou para um país determinado, eu tenho que aprender primeiramente o idioma. Ou se não aprender, já falo inglês. Beleza, o que é aquele sistema? Como é aquele país? Né? O que eu vou encontrar dificuldade? Que norma que existe aquele país? Porque no caso do jeitinho brasileiro, existe só no Brasil. Que vocês que queiram vir para o exterior saibam disso. O jeitinho brasileiro só funciona no Brasil. Ele não funciona aqui fora. É um grande problema quando o brasileiro quer trazer a própria cultura na mala. Posso até te comentar, para ser justo, toda essa situação que ocorre com os brasileiros em Portugal, parte da culpa é do brasileiro, entende? Quando o português, a minoria no caso, maltrata, ele tá e acaba generalizando, os brasileiros são assim, sabe? Às vezes vem de algo que foi plantado incorretamente pela cultura que a gente traz do Brasil. Por exemplo, do que você mesmo comentou de querer escutar o som alto, isso não se aplica aqui. Então eu vi casos de brasileiros escutando música alta dentro de transporte público, do trem, por exemplo. Entende? Então, isso vai trazer um choque elétrico ali dentro da cultura. E financeiro. Exato. Porque existem leis, cada país tem as suas e elas devem ser respeitadas, né? Com certeza. A partir do momento que o brasileiro que quer vir morar, ele quer aplicar a vida do Brasil e as leis de lá aqui, o jeito, né? O jeitinho e tal, isso pode virar uma grande dor de cabeça ou dores de cabeça, porque as peças não se encaixam. Exato. E se a gente fala, o pior é o seguinte, quando a gente fala, né? O ideal do podcast realmente é orientar essas pessoas. Só conhecer várias perguntas em off. Como eu devo proceder caso eu seja descoberto andando ilegalmente nos trens. Eu já recebi ligação de uma pessoa, né, inclusive ela está no grupo nosso. Vai saber quem que é. Agora e recebi ligação, Léo, você é agente, cara, de segurança. É o seguinte, os caras me pegaram aqui, fala com eles aqui. Aí eu, passa o celular pra eles. Aí falou com o rapaz, com o controleur, né? Aí ele falou, não, porque tá andando sem ticket e tal. E aí ele pegou e falou assim, você tem que falar pra ele, fala pra ele pagar a multa, né? 60 euros. Aí ele pegou e me passou o telefone de volta.
Aí ele, mas o que você acha que tem que fazer? Eu posso falar para ele que você é agente de segurança federal aqui? Eu falei, não, cara, a gente não tá no Brasil. Isso é jeitinho, Brasil. Você não tá no Brasil. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é a lei, que se rege a lei. Se eu te proteger, eu vou estar cometendo um crime também. Então é o seguinte, sabe para ficar mais fácil? Ele, o quê? Paga a multa. Resolve. Paga a multa. Ele, não, mas é 60 conto, cara. Eu falei, cara, paga a multa. Se você correr, é pior, né? Tem câmeras espalhadas. Você pode receber um house favor, uma proibição de entrar naquele local, de usar o transporte público, que não é público. Então fala pra você, paga a multa, irmão. Paga a multa. E as você vai estar vendo isso aí. E as multas aqui, as multas devem ser, tem que ser pagas. Sim, não tem essa questão de recorrer, de entrar com advogado para jogar para frente, para tentar cancelar, não. Isso é no Brasil. Aqui o sistema não funciona dessa forma. Não. E se tivesse, eu acho assim, muitos brasileiros não sabem disso. O Brasil é maravilhoso. Se tivesse um sistema estruturado como é na Europa, eu acho que o Brasil estava em outro patamar hoje. Eu acho que seria uma maior potência mundial, né? Não vou falar a maior potência mundial, né? Em comparado aos países de primeiro mundo. Né? Porque a gente tem indústria, mão de obra, um povo maravilhoso, umas praias maravilhosas, né? Sem dúvida. Só que, infelizmente, esse clique, né? A gente sempre fala do clique, da mesma forma que o brasileiro tem que ter consciência de que o Brasil é maravilhoso e tem capacidade de atingir números jamais alcançados apenas com mudança de clique. Ou seja, o político está para fazer o seu trabalho, a polícia está para fazer o seu trabalho e eu, como cidadão de bem, estou ali para exercer a minha função. A mudança cultural, ela já traria como consequência vários benefícios, eu penso assim, porque a partir do momento que cada brasileiro se ligar que tem que viver em comunidade, respeitar as leis de uma sociedade e não olhar para o próprio umbigo, já se dá um passo à frente. A partir do momento que pessoas que estão lá nos comandando não governarem para eles mesmos, e sim pensar como um todo, né? As coisas já andam um pouco para frente. Né? Então eu acho que vão gerações aí para frente para que a gente ocorra a mudança cultural e eu torço por isso. Também. Que a gente vê assim, imagina o Brasil contratando estrangeiros para trabalhar no Brasil, para elevar mais a economia. Existe, mas em menor proporção, né? Então, assim, se revertesse que o brasileiro deve sair do Brasil para ser reconhecido e que aquele filho do Brasil que está no exterior volte para o Brasil para ser reconhecido no seu país de origem, eu acho que ia agregar um valor imenso ali apenas com essa mudança de clique. Que nós somos o país capaz de dominar o mundo em questões culturais, financeiras, éticas, moral, porque o Brasil tem moral para alcançar isso. Total. Só não enxerga. Total. A gente pode pegar exemplos práticos da quantidade de brasileiros que estão fora do Brasil super bem, só que eles tiveram que sair do Brasil para serem reconhecidos, para terem a oportunidade para chegar nesse bem, né? Sim. Tem brasileiros aí que estão comandando iniciativas, estão comandando equipes, linhas de pesquisa, mas eles não tiveram como fazer isso no Brasil. Exato. Aí a gente vai, se for mesmo a fundo, a gente vai lá na linha da educação, que não tem a pesquisa, inovação e desenvolvimento interno. A educação dentro de casa. A educação dentro de casa, social, e aí por aí vai, cara. A gente tem, não sei, eu respiro até fundo, porque a gente tem muitos pontos aí a serem melhorados e eu acho que vão muitas gerações na frente. E sendo que essa conscientização, ela é um passo curto, vamos ser sinceros. Se todo mundo decidisse agora, vamos mudar. Vamos mudar o clique agora. 3, 2, 1. Vamos fazer o Brasil agora o melhor lugar para se viver? Todo mundo junto? Eu não quero político X, eu não quero político Y, eu não defendo Y, eu não defendo esse. Sabe? A democracia, ela é isso, mas a democracia ela é por um bem comum. Para a sociedade, né? Exato. Agora não, no Brasil a democracia ela tem lados. Exato. Assim como a idolatria política. Ela tem lados.
né? Se fosse a idolatria do país, que eu espero um dia o Brasil alcançar isso. O nacionalismo. Né? Isso, né? Tipo americano, né? Vamos dizer assim. Amor à bandeira, a pátria. Sim. Você respeita todos os estrangeiros que estão ali, mas o objetivo é um só, é o país. Né? Algumas situações eu já tive vergonha de falar que eu sou brasileiro. Principalmente quando se tem... É triste, né, falar isso, mas... Triste. Quando se tem notícias internacionais do Brasil, pro lado de cá, é sempre algo ruim, cara. Sempre. Então, assim... Não, cita. Eu acho que você já ouviu, eu também já ouvi. Cita alguns deles. Vai de acidente natural, vai de corrupção, vai, cara, sempre algo ruim. E além disso, dessas notícias que acabam chegando aqui negativas, né, notícias negativas, tem a questão dos próprios brasileiros que, cara, atravessam o oceano para fazer coisa errada aqui, velho. E aí tem vezes que uma notícia dessa, ela vai para páginas aí de manchetes e toma uma proporção tão grande que colocam a tua nacionalidade com um sinal negativo na frente. Fato, cara. Fato. Eu vivi isso. Ah, Brasil, né? Vocês são muito flexíveis, corrupção, né? Eu já vivi coisas tipo da pessoa jogar na cara, falar que vocês são só bons de sexo e de futebol. E não é isso. É um estereótipo, né, que é criado. O Brasil não é isso. Só que a grande parte é a culpa dos nossos conterrâneos que vêm pra cá e falam, como você disse, veio fazer cagadas aqui, né? E a gente paga um preço muito caro por isso. A minoria, às vezes, uma minoria podre, vou chamar assim, infelizmente, às vezes, cria um estereótipo de uma nacionalidade. Sim. E pode ser especificamente em uma localidade, em uma cidade, em um país, como pode ser dentro de toda uma região mais abrangente, né? E aí a generalização da nacionalidade é onde cai, a gente entra numa zona de perigo, porque a gente vê aqui, a grande maioria está aqui para lutar, para trabalhar e para ganhar a tua vida, né, cara? Claro. Ninguém está aqui para fazer, por exemplo, para comentar o que você... Ninguém joga bola, eu não conheço ninguém aqui vivendo da bola. Péssimo, rapaz. Então, péssimo gandula. Pois é, e aí, olha, é curioso, a gente vê um monte de brasileiros aqui vencendo a vida, mas ninguém está vencendo a vida jogando bola. E nós somos conhecidos pelo futebol. Cara, a conta não fecha na minha cabeça. Fecha, cara, na minha também não. Então nós deveríamos ser reconhecidos pela grande maioria do que está fazendo, do que está lutando aqui, entende? Fato. Porque nós temos como nós comentamos, nós temos vários bons exemplos de brasileiros aqui vitoriosos. Que não estão jogando, não é por causa da bola. Não são jogadores, Isso é fato. Isso é fato. E para mudar essa tecla é também difícil, né? Quando a gente comenta assim, basta uma mudança cultural. Basta uma mudança cultural, mas isso acaba sendo, entrando ali em questões que se ramificam ali para vários caminhos, né? E é que demora. E fala aí como é que foi assim para você montar Brasileiros em Munique. Pois é. Conta aí para nós. Então, foi bem interessante quando eu, ainda em Lisboa, soube que vinha para Munique, né? Eu mais ou menos já tinha passado por isso em Dublin, criei o mesmo grupo, fiz a União dos Brasileiros lá, blá blá blá. Quando ocorreu a minha vinda em Munique, em Lisboa, eu já pensei, vou aplicar novamente a mesma estratégia, a mesma situação e vou tentar errar menos, né? Quando eu cheguei em Munique, estava junto ainda a pandemia, Omicron, tinham algumas restrições do governo. Criei o grupo, deixei pronto, mas não fiz a divulgação e esperei o momento certo, respeitando as leis, para não furar. Se fosse no Brasil, a gente ia fazer o quê?
Não, mas vamos fazer uma festa aqui clandestina, né? Aqui a gente não pode fazer isso. É verdade. Então, eu deixei o grupo criado. Se for ver, o grupo tem 1 mês de criação antes do que as pessoas acham que, na verdade, foi Olha criado. só. Exato. Porque eu fiquei esperando esse 1 mês, o momento certo. Ainda não tinha, ainda tinham leis restritivas do governo federal. Eu não podia, eu poderia ser levado a situações jurídicas se eu estivesse fomentando encontro de pessoas numa pandemia. Olha só. Então deixei o grupo criado com aquele mesmo objetivo que foi aplicado em Dublin, só que fiz a divulgação e fomentei realmente o início do grupo quando no dia seguinte que o governo federal tirou todas as restrições. Olha só. Aí eu falei, ok, então agora a lei permite, então agora o bicho vai pegar positivamente, né? E foi quando, isso foi de janeiro para fevereiro de 2023, né? 2022, e aí já em fevereiro o negócio bombou. Olha isso. E o grupo lotou e fizemos um encontro com praticamente 100 pessoas já. Lotamos um salão lá, lotamos o salão maior do restaurante Portugal aqui. Caramba! Iniciativa assim de falar, vamos reunir essa galera. De quem partiu assim? Então, quando eu criei o grupo, as pessoas... O objetivo era esse, né? As pessoas foram entrando e eu já deixei marcado o dia 26 de fevereiro desse ano, né? 2018. Se você for ver no calendário, foi o último sábado de fevereiro. Sim, sim. E eu sempre fiz isso em Dublin. Os encontros oficiais do grupo sempre no último sábado de cada mês. Então, quando no começo de fevereiro as pessoas começaram a entrar no grupo, começaram a trocar ideia, trocas de mensagem e tudo, então já fui alimentando o encontro oficial do grupo, 26 de fevereiro, tá pronto. E conversei com a Nana. Então, Nana, na época... Ela continuou em Portugal, estava... A Nana Gouveia, conheço ela, cara. Ela Nana é gente boa pra caramba. Ela tava com um barrigão assim. Mineira. Ela tava com um barrigão, só que ela, funcionária do lado do Portugal. Portugal. Só que falou, Neto, se você quiser, a gente faz no Portugal e tudo. Eu já parei, ou na verdade estou parando, porque eu vou entrar em licença maternidade e tal, para ter o bebê e tal. Mas o Portugal lá está à disposição. Beleza, aí fechamos. Que massa. O salão, e fechamos literalmente, quando eu falo fechamos, literalmente fechamos. E apareceu gente que nem era, brasileiros que nem estavam ainda no grupo. Não, né? Vamos deixar aqui clara a gratidão nossa aí, né, do Restaurante Portugal, né, cara? Claro. Que sempre tem eventos brasileiros lá, sempre abre as portas pro samba, pro sertanejo, pro o pagode, sabe, para desfiles de moda. Né, os proprietários aí do Brasil, do Portugal, né, do Restaurante Portugal. Muito obrigado aí, viu? Muito obrigado mesmo que fazem aí para a comunidade brasileira e portuguesa aí. Esse suporte de espaço é sempre importante, né, pra gente. Que massa, cara, que massa. E assim, a sua vivência no grupo ali, já teve uns atritos já, uns pega pra capar? Então, imagina, nosso grupo ali tem hoje, sei lá, 520, 30 pessoas, Caramba. mais ou menos, acho que 530. É impossível não ter. Não dá atrito, né? É impossível não ter. Apesar que, se a gente for fazer uma análise e reflexão da quantidade de gente e a quantidade de tretas, elas acontecem até numa baixa proporção. Sim, sim. Mas sim, porque tratar com pessoas, né? A gente tem que estar disponível para qualquer tipo de situação. E isso tá nas políticas, né? Na política do grupo também, né? Que não isso. Teve que criar essa política, né? Sim. Desde o início. Vamos colocar regras, né? É exatamente a obrigação de tratar bem o outro. A gente tem sempre que... se eu faço o máximo possível para tratar bem os outros, por que não todos também tentarem isso? Né? Então eu tento sempre, querendo ou não, fica um pouco ali o grupo é um pouco do reflexo da minha personalidade. Que né? massa. Então assim, se eu
como eu falei, se eu trato educadamente as pessoas, eu quero que todo mundo no grupo tratem uns aos outros educadamente. É a base, né? Eu acho que é a base. É a base. Independente da nacionalidade, eu acho que é a base. Com educação e uma boa comunicação, você vai conseguir chegar ali o mais próximo, no mínimo o mais próximo de onde você quer. Que massa, que massa. Pessoas que, da minha confiança, venho convivendo aí durante todo esse ano, Marcos e Matheus. Ó. Parece até dupla sertaneja, Marcos e Matheus, né? Depois eu ia falar isso agora. 2 mineiros, por coincidência também. Então eles eles têm até um próprio Mineiro ainda. eles têm até o idioma mineirês deles para eles conseguirem se entenderem, Que para massa, chegar cara. um denominador comum. E quais são os planos, assim, seus próximos passos agora para finalizar o ano e o motivo que você tá deixando a gente, velho? Não tô entendendo essa. Não vamos titular deixar, né? Momentaneamente, vamos chamar assim. Eu sou movido por novidades. Eu preciso, a cada ano, estar me movimentando, sendo desafiado, né? O que movimenta a gente mesmo, né? O desafio, né, cara? Então, eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa por vários meses, anos e por aí vai. Mas, apesar que Munique é a minha sexta cidade que eu moro na vida, arrisco falar, das 6 é a que eu mais gosto. É mesmo. Desculpa as outras 5, né? As outras anteriores. Mas, apesar disso, há alguns meses atrás, eu decidi fazer uma mudança de posição profissional. Sabia que isso poderia me trazer riscos do tipo continuar ou não em Munique, mas no mesmo momento que eu assumi esse risco, eu sabia que não continuando em Munique seria por um momento, porque eu sempre, não estando aqui, sempre eu vou lutar para voltar. Devido a nós criamos aqui, os brasileiros em si, além desse meu gosto imenso pela cidade em si e rápida adaptação, nós criamos aqui um vínculo de amizades e um vínculo pessoal muito grande e rápido. Eu acho Munique completa. Assim, a cidade em si. Né? Falta mais eventos brasileiros, vamos ser sinceros. Sim, né? sim. Falta mais um comércio Espaço. melhor brasileiro, né? Um comércio para que a pessoa vá, visita, fica lá, toma um café. Mas existe o Killian's, né? O Kennedy's, o restaurante Portugal. Então, assim, eu acho que Munique é completa e pode ser melhor, né? Eu acho, pessoas falam, quando comparam com Berlim, provavelmente, falam, Munique é uma cidade calma, morta, e etc. Só se você quiser. Se você quiser transformar Munique numa cidade bem agitada, ela vai te deixar bem agitada sem você dormir, inclusive. Fato. Então é a questão de procurar certo o que você realmente procura. Ao mesmo momento, se a pessoa quer tranquilidade, Munique te entrega isso. Se você mora fora do centro de Munique, ainda dentro da região M, no caso dentro da região central, a pessoa tem um pouco, inclusive, de sentimento de estar no interior. É verdade. Da 8 da noite ali, você não vê movimento. Verdade, né? cara, verdade. Se você pegar ali regiões região M, né, região central, indo para regiões adjacentes ali, né? Mas beleza. Com relação voltando à tua pergunta, junto dessa mudança de posição profissional, eu cheguei a comentar aqui em off, né, pro Leverson, que eu tenho que fazer uma pequena microcirurgia, nada grave. Então eu vou aproveitar esse momento para me reposicionar profissionalmente, que pode acontecer em Munique ou não, e também fazer cirurgia. Isso vai me tomar aí alguns meses. Existe um planejamento, existe todo um pré, apesar de que é uma cirurgia nada grave, mas é uma cirurgia, enfim, então tem que fazer o pré, a cirurgia e o pós. Vai me durar aí, vai me tomar aí alguns meses aí da vida, e essa volta
profissional que eu não sei se eu consigo voltar para o Nick. Ok. Então, por isso que eu prefiro ser transparente e falar, ó, galera, ó, tô indo ali, talvez eu volte ou não. Eu prefiro falar a verdade do que eu vazar, sair, não voltar e ainda vão falar, pô, mas o Neto lá nos abandonou. Né? Eu prefiro ser transparente, né? Por mais que eu não tenha ainda a decisão realmente final. Que massa, que massa. Olha, eu acho assim, vai deixar muita saudade aí, cara. Por pouco a gente se encontrou agora pela primeira vez. Sim. E sempre não houve outras oportunidades, né? Tentamos, né? Tentamos bastante, mas saiba que você vai deixar saudade aqui, irmão. Vai deixar saudade pelo fato será? de você ter unido essa brasileirada aí, ter construído laços, né? A gente tem alguns, não são muitos laços que a gente deixa para trás, mas aqueles poucos necessários para nós nos sentirmos bem, né? Pra gente falando, não, tô deixando um amigo, mas um amigo não se deixa. E em algum lugar a gente vai se ver novamente. Sim. E vai ser bem-vindo aqui, Neto. Cara, Seja bem-vindo aqui. Eu tive situações que ocorreram comigo que foram extremamente positivas que eu nunca esperaria. É muito doido isso. Tipo, você quer fazer uma cirurgia? Então, faz aqui. Eu vou te acompanhar e vou pegar na tua mão e vou fazer tudo que você precisar. Olha isso. Vindo de pessoas que você pensa, cara, isso é sensacional, né? Fato. E pequenas situações, isso é só um exemplo, né? Pequenas situações que nem você comenta, você vai ser bem-vindo. Eu nem fui, e as pessoas falam, vinha passar o final de semana na minha casa. Eu acho isso sensacional. Eu nunca iria, porque eu não gosto de incomodar ninguém. Eu tô lá, também, eu tô junto, eu tô dentro lá da casa da pessoa, a gente faz churrasco, já cheguei tendo a minha casa aqui, já cheguei a pernoitar na casa, mas assim, eu não venho hospedado, entende? Eu não gosto, eu detesto incomodar pessoas. Então eu prefiro pegar qualquer cantinho, eu sou desse jeito, né? Uns 2, 3 dias. Eu devo ficar em algum local, alugo alguma coisa e vou lá pra casa da pessoa que me chamou fazer um churrasco, mas eu não fico lá hospedado. Cara, eu sou desse jeito. É muito doido, né? É muito doido, porque eu acho que a gente acostuma a ser tão independente, porque quando você vai na casa de alguém, você tá sabendo que você vai tirar uma parte da liberdade daquela pessoa privacidade. Ali. Privacidade. Né? Até a questão de ir no banheiro, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande. Então. Né? Então, por isso que eu prefiro... Assim, quando eu for pro Brasil, por exemplo, né? Eu fui em 2018, eu fiquei no hotel. Não quero incomodar as pessoas. Sim. E muitos não entendem isso, né? Muitos entendem, porque tá ganhando bem, porque... Não é, cara. É porque a gente não quer incomodar. Né? Às vezes tem os dois lados, né? A própria pessoa não quer também se sentir na privacidade de fazer, acordar, comer na hora que quer. É verdade, E do outro lado também, né? Você vai tirando ali a privacidade, por mais que você conheça muito bem a pessoa, saiba da vida dela, que horas gosta de comer, o que faz e tal, mas vai tirar um pouco da privacidade. Neto, a gente agradece demais, nós aqui Brasileiros pelo Mundo Cast. Imagina. Nós de Munique também agradecemos demais pela criação do grupo. A gente deseja que as pessoas que ficam tenham a mesma consciência que você, né? De unir a brasileirada. Eu vou continuo junto ali com vocês, vou ficar um pouco mais ausente, tá? Mas não tô tirando o time de campo, como eu falei, o meu suporte vai estar muito focado nas duas pessoas ali que vão estar nos orientando, mas sempre tem ali um tempero, vai ter sempre tempero meu ali por trás. Que massa. E tô sempre disponível aí, continuo, não é porque eu não vou estar tão online no grupo como sempre tive, e vou continuar sempre disponível aí para as pessoas, porque para mim o que movimenta a vida são pessoas. A gente tem que tá dentro de um ciclo, e nesse ciclo tem as pessoas, elas estão ali girando. Então, para você estar dentro disso, a gente tem que estar ali de mãos dadas, cara. Verdade. Então, você não tem como viver uma vida sozinho. É fato, cara. A gente não veio sozinho, né? Nós não viemos sozinho, né? A gente não vive sozinho. Então, é impossível vencer a vida sozinho, inclusive. Sim. Muito obrigado. Imagina. Pela sua simpatia, pela sua amizade, pelo seu carisma, por estar aqui com a gente nesse humilde podcast. Eu que agradeço. Viu?
A gente agradece mais, gente. Neto, Brasileiros em Munique. A gente deseja toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe. Que essa cirurgia não seja nada. Deus vai estar lá, colocando a mão para te curar o mais breve possível. Para você voltar o mais breve aí a fazer seus esportes. Né? Quero dicas também. Porque... Vamos fazer... Vou voltar para Munique quando eu voltar. Nós vamos fazer junto. Vamos andar de bike. Eu amo andar de bike. Ótimo. Beleza. E Munique é uma cidade propícia a andar de bike na cidade. Bom, combinado então. Fechou. Combinado. Se Deus quiser, você vai voltar aqui. 2023 a gente vai gravar a gente andando de bike vamos. aqui em Munique. Beleza, então. Fechou. Gente, esse foi mais um Brasileiros pelo Mundo Cast. Obrigado a todos vocês aí. Digo e repito novamente, compartilhem nossos conteúdos nas redes sociais, pra sogra, pro sogro, né? E é isso aí. Obrigado.